Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém posta nas redes. Mas essa é uma das batalhas mais importantes do seu dia. Levantar-se, o momento em que seus olhos abrem e tudo dentro de você quer ficar ali, quente, seguro, inerte. O corpo dói, a mente reluta. A cama parece uma armadilha feita de conforto. Agora imagine isso todos os dias, com frio, com dor, com responsabilidades que esmagam e com um império para governar. Essa era a manhã de Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo, que também tinha preguiça de sair da cama. Simulation. Está escrito nos pensamentos. De manhã, quando tiver dificuldade para se levantar, diga a si mesmo: eu fui feito para fazer o trabalho de um ser humano. Por que estou reclamando por estar indo fazer aquilo para o qual nasci? Não importa o poder, a fama, o prestígio. A primeira batalha é a mesma para todos nós. E Marco Aurélio fazia dela um ritual de disciplina. Ele não esperava vontade. Ele respondia com razão. Levantar-se era um ato de propósito, de dever, de virtude. Porque o verdadeiro guerreiro não é aquele que vence grandes batalhas visíveis, mas aquele que vence silenciosamente a si mesmo, todos os dias ao acordar. Você quer vencer na vida? Então comece vencendo a primeira batalha. Sem aplausos, sem plateia, apenas você e a sua escolha. Agora comenta aqui embaixo: eu venço a primeira batalha. Vamos ver quantos de nós têm coragem de levantar mesmo com frio, dor ou cansaço. E se essa reflexão te tocou, deixa o like agora. Mostra que você está comprometido com algo maior. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui, cada novo vídeo é um treino de coragem, lucidez e autodisciplina. O frio não é inimigo, ele é mestre na vida moderna. Temos uma obsessão por conforto. Buscamos a temperatura ideal, a cadeira perfeita, o colchão ortopédico com espuma de memória. Mas os estoicos sabiam de algo que nós esquecemos. O conforto constante enfraquece. Eles encaravam o frio não como inimigo, mas como professor. Sêneca escreveu: devemos treinar a dureza enquanto estamos bem, para que, quando os tempos difíceis chegarem, estejamos prontos. Eles se expunham ao desconforto por escolha. Dormiam no chão, usavam roupas simples mesmo no inverno, tomavam banhos gelados. Mas por quê? Porque o frio revela a alma. Ele te mostra quem manda, você ou o seu corpo. O frio te obriga a já estar presente. Te obriga a respirar fundo, a dominar o instinto de fuga, a controlar a mente, não a ser controlado por ela. Ele é um mestre impiedoso, mas justo. E cada manhã gelada é um teste. Marco Aurélio, em pleno poder imperial, poderia ter tudo: tecidos finos, lareiras acesas, cobertores de luxo. Mas preferia a disciplina do frio, o incômodo que lapida o espírito. Porque o frio fortalece a alma, e só os fracos fogem disso. Sabe o que o frio ensina? Que você aguenta muito mais do que imagina, que você não precisa estar confortável para estar em paz, e que a dor passageira forma a coragem permanente. Você tem encarado o frio ou fugido dele? Escreve aí nos comentários. Eu abraço o desconforto. E se isso está fazendo sentido para você, deixa o like. Mostra para o algoritmo e para você mesmo que você está escolhendo crescer, mesmo quando é difícil. E se está aqui pela primeira vez, se inscreve agora. Esse canal é uma jornada estoica e cada episódio é um treino para a alma. A rotina como espada, forjando a disciplina diária enquanto o mundo corre em círculos. O estoico marcha em linha reta. Ele não vive ao acaso, não acorda esperando motivação. Ele tem uma arma silenciosa, invisível e poderosa: a sua rotina. Marco Aurélio acordava cedo, escrevia, meditava, treinava o corpo e a mente, todos os dias. Mesmo com guerras, traições, dores físicas e problemas políticos em sua porta, ele repetia o ritual, porque a rotina é a espada do guerreiro estoico. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um Marco Aurélio. A rotina não é prisão, é libertação. Quando você estrutura seu dia com propósito, você para de ser escravo da distração
da ansiedade, do caos, você para de acordar perdido e começa a viver com intenção. Sêneca nos lembra: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. O segredo não está em fazer muito, mas em repetir com excelência o essencial. Essa repetição te fortalece, transforma o mundano em sagrado, transforma o café da manhã em preparo, a leitura em armadura, o silêncio em espada. A rotina é um lembrete. Você tem o poder de construir sua grandeza em pequenos atos. Todos os dias. Não espere inspiração. Ela virá depois do movimento. Primeiro age, depois sente. E se hoje você ainda não tem uma rotina forte, comece com um pequeno bloco. Acordar, respirar, escrever, refletir. Só isso já te coloca anos à frente da maioria. Agora comenta aí: minha rotina é minha espada. E se você sente que precisa organizar sua vida por dentro, curte o vídeo e se inscreve. Aqui, a filosofia não é só ideia, é prática diária. Dor. O convite para a transcendência. Todos nós tentamos fugir dela. A dor, ela vem sem avisar. Física, emocional, existencial. Ela derruba, arranca o chão, silencia até os mais fortes. Mas os estoicos, eles não fugiam, eles entravam. A dor é um mal do corpo, não da alma, a menos que a alma escolha sofrer com ela. Epicteto, dor para os estoicos não era castigo, era convite. Convite para crescer, para transcender, para provar a si mesmo que há algo em você que o sofrimento não pode tocar. Marco Aurélio sentia dores constantes nas costas, crises respiratórias, problemas familiares, e mesmo assim, governava um império. Ele anotava, refletia, aceitava e agia, porque a dor é a maior forja do espírito. É ali, no desconforto absoluto, que o homem descobre de que é feito. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Você não precisa amar a dor, mas precisa olhar para ela nos olhos, aceitá-la como parte da vida e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Muitas vezes, a dor é só um lembrete de que você está vivo e de que está sendo chamado a ser mais forte, mais consciente, mais profundo. E se você está passando por dor agora, não fuja, fique, escute, transcenda. Comenta aqui: a dor não me define, ela me forma. E se esse vídeo está te dando forças para atravessar o que parecia impossível, deixa o like agora. Esse canal é para quem tem coragem de olhar para a dor e continuar. Se inscreve. Aqui a dor é transformada em poder. Dor. O convite para a transcendência. Todos nós tentamos fugir dela. A dor, ela vem sem avisar. Física, emocional, existencial. Ela derruba, arranca o chão, silencia até os mais fortes. Mas os estoicos, eles não fugiam, eles entravam. A dor é um mal do corpo, não da alma, a menos que a alma escolha sofrer com ela. Epicteto, dor para os estoicos não era castigo, era convite. Convite para crescer, para transcender, para provar a si mesmo que há algo em você que o sofrimento não pode tocar. Marco Aurélio sentia dores constantes nas costas, crises respiratórias, problemas familiares, e mesmo assim, governava um império. Ele anotava, refletia, aceitava e agia, porque a dor é a maior forja do espírito. É ali, no desconforto absoluto, que o homem descobre de que é feito. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Você não precisa amar a dor, mas precisa olhar para ela nos olhos, aceitá-la como parte da vida e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Muitas vezes, a dor é só um lembrete de que você está vivo e de que está sendo chamado a ser mais forte, mais consciente, mais profundo. E se você está passando por dor agora, não fuja, fique, escute, transcenda. Comenta aqui: a dor não me define, ela me forma. E se esse vídeo está te dando forças para atravessar o que parecia impossível, deixa o like agora. Esse canal é para quem tem coragem de olhar para a dor e continuar. Se inscreve. Aqui a dor é transformada em poder.
Não reclamar. A rebelião dos fortes. Hoje em dia, reclamar virou hábito, quase um reflexo automático. O café está frio? Reclama. Alguém te cortou no trânsito? Reclama. A vida não é como você imaginava? Reclama. Mas os estoicos faziam o oposto. Eles não reclamavam. E não porque a vida deles era fácil, mas porque sabiam que reclamar é entregar poder. Não se lastime, não se irrite, não se revolte, simplesmente aceite. Marco Aurélio. Reclamar é se declarar vítima, é dizer, isso me domina. É viver reagindo, não escolhendo. Epicteto, nascido escravo, com o corpo marcado e a liberdade negada, nunca foi visto lamentando. Porque ele sabia, a liberdade começa quando você para de se colocar como refém do que não pode controlar. Não reclamar não é ser passivo, é ser forte. É olhar o caos nos olhos e dizer, ok, isso está acontecendo. Agora, o que eu posso fazer? É mudar o foco da queixa para a ação. Sêneca dizia, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Se você quer ser respeitado, pare de se lamentar. A queixa afasta, a atitude atrai. Quem não reclama, domina sua mente. Quem não reclama, inspira os outros sem falar nada. Quem não reclama, vence. Agora comenta aí. Minha força está no silêncio. E se essa filosofia está te ajudando a se tornar mais resiliente, deixa o like. É um gesto simples, mas poderoso. Mostra que você não está só reclamando da vida. Você está construindo a sua. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Aqui cada vídeo é uma dose de clareza, coragem e domínio próprio. O treino secreto dos estoicos. Visualização negativa. Se hoje você acordou, tem um teto, tem saúde e ainda assim sentiu ansiedade, vazio ou insatisfação, é porque esqueceu de treinar o mais poderoso exercício estoico, a visualização negativa, simulation. Os estoicos treinavam a perda, todos os dias. Comece cada dia pensando que você poderá perder tudo. A saúde, o emprego, as pessoas que ama. E ao imaginar isso, vai perceber o quão afortunado é por ainda tê-las. Epicteto. Esse não é um exercício mórbido, é um choque de realidade. É um modo de despertar gratidão pela vida. Não pela promessa de que tudo vai dar certo, mas pela consciência de que tudo é temporário. A visualização negativa te prepara. Ela te blinda contra a tragédia repentina. Porque em vez de ser pego de surpresa, você já vive com os pés no chão e o coração atento. Sêneca ensinava seus alunos a imaginar a pobreza, o exílio, até a morte. Não por obsessão, mas por sabedoria. Aquele que se prepara para as perdas inevitáveis nunca se desespera. Esse é o segredo. Imaginar a perda não te enfraquece, e te fortalece, te desperta, te mostra o valor oculto do agora. E quando o inevitável acontecer, porque vai acontecer, você estará mais firme, mais sereno, mais preparado para honrar o que passou e seguir em frente com coragem. Agora comenta aí. Eu valorizo porque sei que pode acabar. A força de não revidar, dominando o impulso. Alguém te provoca, te ataca, te desafia, e tudo dentro de você clama por resposta, por vingança, por revanche. Mas aí, você respira, silencia e escolhe não revidar. Esse é um dos maiores atos de poder interior, um domínio que poucos têm. A melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Marco Aurélio. Não revidar não é covardia, é coragem. Coragem de não se tornar igual ao seu agressor. Coragem de manter a sua integridade. Coragem de entender que o outro pode perder o controle, mas você não precisa acompanhá-lo. Epicteto ensinava, você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar como você responde. O impulso quer o troco, o ego quer justiça, mas a alma sábia quer paz. E não há paz maior do que saber que ninguém tem poder sobre seu estado interno. Você é o guardião do seu próprio templo. Sêneca dizia, quem se vinga se iguala ao inimigo. Quem perdoa se eleva acima dele. Não revidar é um grito silencioso de força.
é a resposta mais alta no silêncio mais profundo. Comenta aí, eu sou maior que o meu impulso. O dia em que tudo vai acabar, a consciência da morte, você vai morrer. E tudo o que ama também. Essa é a única certeza da vida, mas quase ninguém quer encarar isso de frente. Os estoicos faziam disso um mantra. Memento mori. Lembre-se da morte. Essa não é uma frase sombria. É um lembrete de que o tempo está passando, de que o agora é tudo o que temos, de que adiar a vida é o maior erro que podemos cometer. Você poderia deixar a vida neste exato momento. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Marco Aurélio. A morte nos dá foco, ela tira o supérfluo, ela nos obriga a viver com presença. Quem vive lembrando que vai morrer, vive melhor, porque não perde tempo com bobagens, não guarda rancor, não adia o perdão, não desperdiça os dias esperando o momento certo. Sêneca era claro, a vida é longa se você souber vivê-la. A consciência da morte não deve gerar medo, deve gerar urgência. Urgência para ser quem você é, urgência para amar enquanto há tempo, urgência para deixar um rastro de virtude e não de arrependimento. Quando você entende que a morte está sempre próxima, a sua alma acorda, sua mente clareia, seu coração se alinha com o que realmente importa. Agora comenta aí. Lembro da morte para viver com presença. Não se identificar com a dor, sofrer sem ser definido por isso. A dor é inevitável. Todos sentimos. Ela chega sem pedir licença, com luto, rejeição, doenças, frustrações. Mas os estoicos faziam uma distinção clara. A dor existe, mas você não é ela. A dor é real. O sofrimento é escolha. Epicteto. Quando você se identifica com a dor, você se aprisiona. Você começa a dizer, eu sou isso, sou fracassado, sou rejeitado, sou quebrado. Mas não, você está passando por algo. Você não é esse algo. Os estoicos sentiam dor, mas não se afundavam nela. Eles não deixavam a dor escrever a própria identidade. Marco Aurélio, mesmo sofrendo com dores físicas crônicas, escreveu: se está ao seu alcance suportar, suporte. Se não está, pare de se preocupar. A dor terá fim. Essa clareza muda tudo. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. Ela te mostra onde ainda há ego, apego, fragilidade. E você pode usar isso para crescer. Dor bem vivida vira sabedoria. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Então não fuja da dor, mas também não se entregue a ela. Não vista a dor como se fosse uma roupa eterna. Ela é apenas um capítulo, não o seu nome. Comenta aí. Eu sinto a dor, mas não sou ela. A verdadeira liberdade. Quando nem o mundo te afeta mais, o mundo vai tentar te tirar de sua paz. Vai empurrar você para reações, para nervosismo, para ansiedade. As notícias, desesperadoras. O trabalho, estressante. As pessoas, sempre exigindo algo de você. Mas os estoicos, eles não se deixavam levar. Eles entenderam uma verdade poderosa. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar a sua mente. Você nunca será livre enquanto permitir que o mundo controle suas reações. Epicteto. O que isso significa? Significa que ninguém tem poder sobre você, a não ser você mesmo. Sêneca dizia: não há maior prisão do que a mente dominada pelos desejos e pela raiva. Quando você se torna o mestre do que sente, do que pensa e de como reage, o mundo já não tem mais domínio sobre você. Você se torna uma ilha no meio de uma tempestade. Pode chover, ventar, o mar pode se agitar, mas a sua paz permanece. A liberdade não é o controle do mundo, é o controle de sua paz interior. Sabe o que isso significa? Que quando você não permite que o caos te atinja, você é o dono da sua própria felicidade. Você não depende do que acontece ao redor. Comenta aí. Eu sou livre porque escolho a minha paz. Como a dúvida te torna mais forte? A arte de questionar. A dúvida. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por ela? Quantas vezes ela te fez questionar se está no caminho certo? Se está tomando as decisões certas?
A verdade é que, para a maioria das pessoas, a dúvida é um inimigo. Ela gera insegurança, incerteza, medo do futuro. Mas para os estoicos, a dúvida não era um fardo. Ela era uma ferramenta. A dúvida é o princípio da sabedoria. Sócrates, sim. A dúvida abre portas. Ela quebra certezas absolutas e te obriga a questionar tudo, desde suas crenças mais profundas até as escolhas mais simples do cotidiano. Sêneca acreditava que, sem a dúvida, a mente se tornaria preguiçosa, o conhecimento estagnado e a vida sem propósito. A dúvida nos faz procurar e a busca é onde a sabedoria mora. Quando você se permite duvidar, você se permite aprender. Quando você questiona, você se abre para novas possibilidades. E é assim que aos poucos vai se tornando mais sábio. A dúvida não é o contrário da confiança. Ela é o alimento da verdadeira confiança. Porque confiança não é ignorância. Confiança é saber que, mesmo sem respostas definitivas, você tem a capacidade de encontrar a sua verdade. Portanto, da próxima vez que a dúvida bater à sua porta, não a veja como um obstáculo. Veja-a como uma oportunidade de crescimento, de expansão, de sabedoria. Comenta aí. A dúvida me fortalece porque me leva a crescer. A arte de viver simples, menos é mais. Em um mundo de excessos, onde somos constantemente bombardeados com mais e mais coisas, mais compromissos, mais distrações, a verdadeira sabedoria está em menos. A vida é simples, mas insistentemente tentamos complicá-la. Epicteto. Os estoicos entendiam algo poderoso. A verdadeira liberdade vem da simplicidade. Quando você remove o supérfluo, quando não é mais refém das coisas que a sociedade te empurra, você se torna livre. Sêneca, ao escrever sobre a simplicidade, dizia: não são as riquezas que nos libertam, mas sim a capacidade de viver com pouco. O consumismo, o desejo incessante por mais, nos aprisiona. E por mais que a sociedade nos diga que temos que ter tudo, os estoicos mostravam que temos que ser tudo. Eles viviam com o necessário, o essencial, e encontravam profunda paz nisso. Viver de forma simples não significa viver sem prazer. Significa valorizar o que realmente importa, o que te traz paz, o que te faz sentir grato, o que te conecta com o agora. Quando você vive de forma simples, você não precisa mais de validação externa. Você não precisa impressionar ninguém. Você apenas vive, e isso é suficiente. Simplicidade é liberdade, e liberdade é poder. Quando você tem o essencial, você tem tudo. Comenta aí. Menos é mais. A simplicidade traz paz. Encontrando o propósito em qualquer situação. O estoico e a resiliência. A vida não é feita só de momentos felizes. A dor, as dificuldades, os desafios, esses também fazem parte do caminho. E o que muitos não entendem é que nas dificuldades existe um propósito. Os estoicos, eles não viam o sofrimento como algo aleatório ou inútil. Eles viam como oportunidades de crescimento. A adversidade revela o gênio. A prosperidade o oculta. Sêneca. Cada obstáculo, cada crise, cada perda é um teste para amar a nossa alma. E se o enfrentarmos com coragem e sabedoria, podemos sair mais fortes. Quando a vida te dá dificuldades, os estoicos dizem: você não é o que acontece com você. Você é como você reage a isso. É essa reação que define o nosso propósito. Se o sofrimento se torna uma escola, uma oportunidade para aprender mais sobre nós mesmos, então, até a dor tem significado. O estoico entende que a vida não é sobre evitar o sofrimento, mas usar o sofrimento para nos transformar. A resiliência não é a capacidade de nunca cair, mas de sempre se levantar. Quando você encontra propósito em qualquer situação, não importa o quão desafiadora seja, você se torna inquebrantável. Você encontra força onde antes havia fraqueza. Você descobre coragem onde antes havia medo. Comenta aí. O propósito está na maneira como escolho reagir. Se isso tocou sua alma, não esquece de deixar o like. Mostre que você encontra força nas adversidades e que cada momento tem algo a ensinar.
E claro, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui, cada desafio é uma oportunidade de evolução. Viver sem pressa. A arte de ser paciente na era do imediatismo. Vivemos em uma era onde tudo é imediato. Respostas instantâneas. Alimentos entregues na porta em minutos. Imagens e mensagens consumidas em segundos. A pressão para ser rápido está em cada esquina. Mas o que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira força está em viver sem pressa. Apressar-se é um inimigo da virtude. Sêneca. A paciência, longe de ser uma virtude passiva, é uma arma poderosa. Ela nos permite responder ao mundo com clareza e sabedoria, em vez de apenas reagir apressadamente. A paciência não é só esperar, é agir com sabedoria enquanto espera. Quando você se apressa, se perde. Você deixa de saborear o momento presente e corre o risco de tomar decisões precipitadas, reagir impulsivamente e cometer erros. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, sabia que a impaciência nos destrói. Ele dizia: não é o que acontece que te afeta, mas como você responde a isso. No mundo de hoje, onde tudo exige pressa, os estoicos mostram que a verdadeira força está em saber quando esperar. A paciência não é esperar passivamente. Ela é agir com uma mente tranquila, que sabe que o tempo sempre estará ao seu lado. Quando você abraça a paciência, você se torna mais forte, mais focado, mais capaz de enfrentar qualquer desafio sem se perder no caos do imediatismo. Comenta aí: eu escolho a paciência porque sei que a pressa não me leva a nada. O poder do silêncio. Falar menos, pensar mais. Vivemos em um mundo que nunca para de falar. O tempo todo, somos bombardeados por opiniões, notícias, palavras, sempre esperando que tenhamos algo a dizer, sempre esperando que sejamos ouvidos. Mas o que os estoicos nos ensinam é que o verdadeiro poder está em falar menos, porque quando falamos menos, pensamos mais. Aquele que fala muito, muitas vezes, diz o que não deveria. Epicteto. O silêncio não é vazio. O silêncio é cheio de pensamentos, reflexões e sabedoria. Na filosofia estoica, o silêncio era uma prática diária. Não se tratava de evitar a fala, mas de saber quando falar. Sêneca falava sobre a importância de refletir antes de abrir a boca. Ele acreditava que as palavras, quando usadas com sabedoria, tinham um poder transformador. Mas quando usadas sem reflexão, podem ferir, confundir ou até mesmo destruir. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de fraqueza. Ele é uma força silenciosa. É a prova de que você tem controle sobre seus impulsos e sabe a importância de ouvir antes de falar. Ao falar menos, você aprende mais. Você se dá o espaço para ouvir. E ouvir é onde a verdadeira sabedoria reside. Você entende melhor os outros, compreende mais profundamente e, assim, encontra as respostas que está buscando. Quando você se silencia, o mundo ao seu redor se torna mais claro. Você não precisa lutar para ser ouvido. Você aprende a ouvir o que realmente importa. E, às vezes, a maior sabedoria vem do que não dizemos. Do silêncio que, por si só, fala mais do que qualquer palavra. Comenta aí: o silêncio me ensina mais do que 1000 palavras. A arte de não tomar as coisas pessoalmente. Distância emocional. O que as pessoas dizem sobre nós não define quem somos. Mas muitas vezes, caímos na armadilha de tomar tudo pessoalmente. Alguém diz algo que nos magoa e sentimos o impacto como se fosse um golpe direto no nosso coração. O que eles disseram passa a dominar nossos pensamentos, nossas emoções. Mas os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos ensinam uma lição vital. Você não pode controlar o que os outros fazem ou dizem, mas pode controlar sua reação. O que os outros pensam de você não é da sua conta. Epicteto Sêneca sabia que tomar as coisas pessoalmente era uma farsa emocional. Ele falava que, ao fazermos isso, estamos entregando nosso poder a outras pessoas. Quando você permite que o que os outros dizem sobre você te afete, você está se colocando nas mãos deles. Você está permitindo que a opinião de outra pessoa determine o seu estado interno. O segredo, então, é distância emocional. Isso não significa ser indiferente ou frio. Significa entender que você não é
o que os outros pensam de você. Epicteto dizia que somos como um espelho, refletindo as ações dos outros, mas sem deixar que essas reflexões alterem nossa essência interna. O que uma pessoa diz sobre você revela mais sobre ela do que sobre você. Não se deixe absorver pelas palavras dos outros. Mantenha sua paz interior intacta. A sabedoria estoica não exige que você ignore as críticas, mas que você saiba separar o que é válido do que é apenas ruído emocional. E ao fazer isso, você se torna mais forte, mais centrado e mais livre para seguir seu próprio caminho sem se deixar perturbar por fatores externos. Comenta aí. Eu escolho a paz, não a opinião dos outros. O caminho do autoconhecimento. Como os estoicos se conheciam e cuidavam de si mesmos. A vida moderna nos bombardeia com exigências externas. A pressão para ser alguém que os outros esperam que sejamos, para seguir normas e expectativas, isso pode nos fazer esquecer o que realmente importa. O autoconhecimento, no entanto, sempre foi o caminho da liberdade. E os estoicos entendiam que, sem entender a si mesmo, nunca se alcança a verdadeira paz. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates. Para os estoicos, a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta simples. Quem sou eu? Mas essa não é uma pergunta fácil de responder. Ela exige honestidade, introspecção e, acima de tudo, a disposição de olhar para dentro de si, sem ilusões. Epicteto dizia que a mente humana é como uma cidade. Se você não cuidar dela, ela se tornará um caos. Por isso, para ser sábio e verdadeiramente livre, é necessário olhar para si mesmo, conhecer suas falhas, seus pontos fortes, suas emoções e seus pensamentos. O autoconhecimento é como uma jornada. Às vezes você encontra verdades que não quer ver, mas é assim que cresce, é assim que se torna mais forte. O filósofo Sêneca acreditava que, para viver uma vida boa, era essencial examinar constantemente as próprias ações. Isso significa refletir sobre suas escolhas, suas emoções e seus comportamentos. Os estoicos sabiam que o conhecimento de si mesmo não vem de fora, mas de um compromisso contínuo de olhar para dentro e agir com sinceridade. A pergunta essencial para o estoico, então, é: estou agindo de acordo com o que sei ser verdadeiro para mim? Comenta aí. Eu escolho me conhecer e assim me torno mais forte. Viver no presente. O que os estoicos nos ensinam sobre o agora? Todos nós já passamos por isso. A mente foge para o passado. Revivemos momentos antigos, boas ou más memórias. Ou pior ainda, ela corre para o futuro, tentando prever o que virá, cheios de ansiedades e preocupações. Mas o que os estoicos nos ensinam é um conceito simples, mas profundo. O agora é tudo o que temos, e é nele que devemos concentrar nossa energia. Apressar-se é um inimigo da virtude. Sêneca. Para os estoicos, a maior parte do sofrimento humano vem da nossa falta de presença. Passamos tanto tempo pensando sobre o que foi ou o que será que esquecemos de viver o que é. Epicteto sabia que a única coisa que temos controle total é o momento presente. Ele dizia que não podemos mudar o passado e não podemos controlar o futuro, mas podemos sempre escolher como agir no agora. Viver no presente não significa ignorar as consequências de nossas ações passadas ou futuras. Significa agir com sabedoria e clareza no presente, com a mente livre de distrações e ansiedades. Quando você se conecta com o presente, as coisas se tornam mais claras. Você percebe que muitos dos seus medos não têm razão de ser. Você percebe que o momento presente é o único que realmente importa. A filosofia estoica não prega o desprezo pelo futuro, mas nos lembra de que o futuro só existe agora, no que fazemos no presente, com as escolhas que fazemos. Se você se prender ao passado ou ao futuro, perde o poder de agir agora. E é no agora que você pode transformar sua vida. A verdadeira sabedoria estoica reside em viver plenamente no presente, sem perder a consciência do que você pode controlar e do que não pode. Comenta aí. Eu escolho viver no presente, pois é nele que sou verdadeiramente livre. A resiliência estoica. Como transformar desafios em crescimento.
A vida não é fácil. Todos enfrentam dificuldades, obstáculos e momentos de dor. Mas a grande diferença entre as pessoas que sucumbem e as que vencem está em como enfrentam esses desafios. Os estoicos nos ensinam que, diante das dificuldades, não devemos fugir, não devemos desistir, mas sim usar essas adversidades como combustível para o crescimento. A adversidade é uma oportunidade de nos tornarmos melhores. Epicteto. A resiliência estoica não é apenas sobre suportar a dor, mas sobre transformá-la em algo maior. Cada desafio, cada obstáculo, é uma chance de aprender, crescer e fortalecer-se. Sêneca dizia que, ao enfrentar os problemas, devemos ver as adversidades como treinamentos para nossa alma. Elas não são punições, mas oportunidades de se fortalecer e melhorar. Quando o vento sopra forte, é fácil se deixar levar. Mas os estoicos nos mostram que a verdadeira força está em enfrentar a tempestade de cabeça erguida, em permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece cair. Os estoicos acreditavam que o sofrimento não é algo que devemos temer. Em vez disso, devemos abraçá-lo e aprender com ele. A dor pode ser um grande mestre, desde que escolhamos aprender com ela e usá-la para crescer. Epicteto ensinou que não importa o que acontece conosco, mas como reagimos a isso. Em cada desafio, você tem o poder de escolher como vai responder. E a escolha da resiliência é o que transforma a dor em sabedoria. Comenta aí. Eu sou mais forte por causa dos desafios que enfrentei. Se você se sente mais resiliente depois desse vídeo, deixe o like. Mostre que, como os estoicos, você está transformando os desafios em crescimento. E claro, se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui você aprende a se tornar mais resiliente a cada desafio.